Olá, eu vou mostrar para você agora como você faz para poder criar um glossário ou uma TM, você pode chamar de glossário ou TM, porque é uma lista de textos traduzidos, né? Como se fosse um corpus paralelo alinhado, né? Um do ladinho do outro, uma frase ou um segmento do lado do outro para você poder usar na sua Cat Tool ou simplesmente guardar para consultar quando você estiver fazendo uma tradução. O mais interessante é que você vai usar alguma tradução prévia que você já tenha guardado em casa. Então, o mais legal é poder usar essa tradução que você já fez antes, né, o texto de partida e o texto de chegada, para criar uma TM e no formato Excel e poder colocar dentro de uma ferramenta CAD para poder reutilizar. Então, eu vou usar esse site chamado Copatrad, da Universidade Federal de Santa Catarina. Você vai digitar Copatrad, ele é chamado de Translational Corpus Paralelo de Tradução, Translational Parallel Corpus. Então, o Copatrad, ele é o corpus paralelo de tradução. Depois, se tiver interesse, você dá mais uma lidinha para saber como é. E ele tem várias ferramentas interessantes. Aqui, a que eu vou usar é essa aqui, chamado Auto Aligner. Então, basta você clicar. Claro que você tem que fazer uma... Você tem que se logar, né? Você tem que estar logado, criar um perfil aqui para poder funcionar. Mas você vai clicar em Auto Aligner para alinhar. E você precisa ter no seu computador dois textos, ou melhor, sendo o mesmo texto, um texto original e o traduzido. No caso, você vai clicar aqui nessa caixinha, ou arrastar e jogar aqui dentro os dois textos que você traduziu para poder usar como fonte para criar o seu glossário. No caso aqui, eu vou pegar uma tradução que eu já tenha feito, um texto que eu tenho guardado, né, aqui, são dois PDFs, eu vou pegar o texto original em português, ou melhor, o texto original é em inglês, acabei de colocar aqui dentro. Vou clicar novamente, ó, dentro do quadrado para poder colocar o segundo texto. E aí eu vou escolher o segundo texto, que é o texto em português. Agora, o primeiro está escrito EN, o segundo está escrito PT, então um texto é a tradução do outro. Um texto é o original e o outro texto é a tradução. Os dois têm o mesmo tamanho, têm as mesmas frases, né? E assim que eu coloco os dois textos aqui, eu clico em próxima etapa. E aí a plataforma, a ferramenta, ela vai alinhar os dois textos. Então, ela faz uma conversão automática do PDF para o TXT e conseguiu fazer direitinho. Ela transformou, né, a codificação do texto para o TF8, também fez direitinho. Ela verificou o texto para encontrar, né, se o texto estava direitinho, a ordem, né, se o texto tinha boa qualidade, sim. O texto estrutural ela foi reprovado. O arquivo EN Course Report Blackboard possui extensão em linhas em branco. Ele reprovou porque tem muita linha em branco. Mas eu vou deixar assim mesmo para ver se isso vai afetar no resultado. Depois, se tiver afetado, a gente pode, né, se ficar com muitos segmentos sem tradução, a gente pode refazer apagando os espaços em branco. Aqui está pedindo para eu fazer alguma coisa manualmente, que é definir a direcionalidade do arquivo, para dizer qual texto que é o original e qual é a tradução. Então, eu vou clicar aqui, e aqui apareceu para mim o texto em inglês, e perguntou se é original ou tradução. Eu clico em escolher, no caso o texto em inglês é a tradução, ou melhor, é o original, o texto em inglês, então eu vou apertar em salvar, né? Esse texto é o texto original em inglês, então eu já coloquei aqui. Depois eu continuo lendo, o segundo texto foi tudo feito, também apareceu esse probleminha de espaços de linha em branco, mas eu vou ignorar e vou fazer o segundo pedido do manual, que é dizer qual é a tradução. No caso, em português, essa é a tradução. Isso quer dizer que o meu glossário vai ficar com a primeira coluna com as frases em inglês e a segunda com as frases em português. Frases não, segmentos. Então, feito isso, eu clico em próxima etapa e a ferramenta continua trabalhando. O dicionário criado com sucesso, alinhamento realizado com sucesso, criação dos arquivos de exportação criado com êxito. Eu clico em próxima etapa e aí ele produz para mim um arquivo no formato Excel. É só eu clicar no formato Excel e agora eu vou salvar aqui dentro da minha pastinha no Google Drive já
o primeiro, né, o primeiro glossário que eu tenho, usava na minha pastinha de TM, né, o texto alinhado, que eu vou chamar de TM1, então, que foi essa primeira que eu fiz, e eu vou abrir para mostrar para vocês como é que ficou os dois textos alinhados, se ele ficou com bons segmentos. O formato é XLS, no formato Excel, está dizendo que deseja abrir o arquivo agora, verifique se o arquivo não está corrompido, deseja abrir agora? Sim. E aqui o arquivo foi feito por segmentos, ele ficou direitinho o texto fonte e o textual, aqui tem um segmento, aqui tem o outro, então cada frase de ponto a ponto é preparada dentro no formato Excel, onde eu posso usar, né, na minha Cat Tool, nesse formato de Excel. Então, eu tenho aqui também o score do lado de Type Token Ratio, a nota, né? Para analisar, se eu quiser, se precisar usar. E acho que é só. Foi fácil, não foi, gente? Então, quanto mais organizadinho tiver o seu arquivo, quanto mais qualidade tiver, você pode usar o formato Word, você pode usar o formato PDF, igual esse que eu usei, né? O importante é ter o texto de partida, o texto de chegada. Se você apagar as linhas em branco antes de colocar, talvez ele não mostre aquele dedinho vermelho lá dizendo que tinha linhas em branco. Mas mesmo assim funcionou, tá vendo? Boa sorte para vocês, espero que vocês consigam criar os glossários de vocês. E quem quiser fazer mais, quem quiser usar mais ferramentas, fique à vontade para poder navegar aqui no Copatrad, que é um site bem legal de ferramentas de auxílio para o tradutor. Divirtam-se. Espero que tenham gostado desse tutorial.